Meus amados, é uma noite especial para nós, porque estamos já em agosto. Não sei se a gente percebeu que já estamos em agosto, né? Isso é coisa impressionante. Pelo jeito, dezembro vem de novo a toque de caixa. E sempre no primeiro sábado de cada mês nós somos honrados em vir abraçá-los. E não abrimos mão disso, obviamente, porque aqui temos corações muito queridos, né? Hoje um pouquinho menos, alguns companheiros nossos estão numa tarefa paralela da própria regional, né? Há uma reunião da federação lá no Hotel de Ville e alguns membros da sociedade a estão representando lá. Para nossa alegria, nós conseguimos ajustar a agenda do nosso Alberto Gerardo Garcia, que é um companheiro muito querido nosso de anos a fio na nossa estrada. O Alberto é natural de Mar del Plata, Argentina, né? Mas o Alberto tem o coração dividido, né? Eu acho que é mais brasileiro do que argentino. Alberto reencarnou nessa existência em 1957, vinculou-se à doutrina em 1988. E a sociedade que ele está mais afeto é a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, a qual nós também somos vinculados, e desenvolve lá tarefas extraordinárias, né? Tarefeiro denodado da sociedade. É expositor, coordenador de grupos de estudos, seja da regional, como também da nossa CEPAL. O Alberto é arquiteto e empresário. Como nós vimos aí na nosso slide inicial, o Alberto vai trabalhar o aspecto da renúncia. E nós trouxemos aqui uma pequena introdução para o Alberto, vai ampliar esse contexto para nós. A benfeitora Joana de Ângeles escreveu o livro Oferenda, uma obra-prima, esse livro da benfeitora, através do nosso querido Divaldo. E há uma lição aqui que ela enfoca o problema da renúncia, né? E ela se fundamenta numa passagem evangélica. Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus, né? Lucas 9,62. Ela comenta esta passagem. O agricultor diligente padece as injunções do clima áspero, as dificuldades do solo, a diversidade das pragas na sua gleba, a fim de que a sementeira de hoje se faça a bênção de colheita futura, renunciando à comodidade e repouso. Deu para ver que não vem nada de graça, né? Aqui é nesse aspecto que o Alberto vai trabalhar a renúncia. O oleiro toma do barro pegajoso e modela-o na antevisão da peça de utilidade que surgirá, renunciando à limpeza e ao conforto momentâneo. O artesão experimenta a rudeza do trato com o material de que se serve, pensando no objeto que plasma, renunciando à placidez do descanso e da ociosidade. O desbravador das terras e mares experimenta as difíceis injunções do meio, pensando nos benefícios futuros do esforço, renunciando à família, à civilização. Se aquele pessoal não se lançasse com aquelas caixas de fósforo no mar lá da Europa para cá. Em todo ideal de engrandecimento humano, a renúncia é impositivo indispensável. O problema da renúncia está no significado que se empresta ao móvel central que a inspira. Atitude de sabedoria é renunciar ao imediato prazer que passa breve, pela satisfação imediata que não tem termo. Perfeitamente natural que no empreendimento espiritual se cumpra a exigência da renúncia a determinados objetivos a fim de lograr mais relevantes metas. O homem, no mundo, não poucas vezes vê-se constrangido a renunciar uma aquisição para lograr outra. Significativo é o esforço quando tomado em função de valores éticos expressivos, evitando frustrações e desaires. Renuncia ao amor próprio a fim de viveres a fraternidade legítima. Renuncia à maledicência em considerando as próprias ulcerações morais que trazes ocultas. Renuncia ao ódio, tendo em vista a necessidade do perdão. Renuncia à comodidade, renovando pelo trabalho na caridade fraternal. Renuncia à inveja, precatando-te contra a loucura. Renuncia aos triunfos transitórios logrados a qualquer preço, sobrepondo-lhes as esperanças e consolações espirituais que te aguardam. Renuncia ao orgulho antes que te envenenes interiormente. Renuncia à sensualidade, edificando no ímã o templo do amor puro.
Renuncia ao alheio capricho e retentivas familiares ante o chamado de Jesus e dá-te em regime de abnegação, se possível, de totalidade. O homem a tudo renuncia quando acionado pelas ambições mundanas. O patriota segue ao clima da guerra, renunciando aos vínculos da família, buscando preservar a paz. Renuncia-se aos liames da consanguinidade quando se inicia a construção de nova família pelos laços matrimoniais. Sobrepondo-se à excelência da vida futura, as renúncias do trânsito carnal nada significam, antes constituindo emulação, exemplo, para o labor que se abraça em espírito. Arma-te de coragem e investe tuas forças na renúncia, no silêncio, no trabalho edificante, na ação da caridade e renuncia sempre que possível. Quem renuncia, possui. Quem frui, deve. Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, asseverou o Senhor, não está apto para o reino de Deus. Jesus, o mestre por excelência, renunciando aos enganosos e sedutores triunfos da terra, que o não fascinaram, lecionou que a verdadeira aventura consiste na superação das humanas conjunturas para demonstrar a grandeza da paz sem conflito e da felicidade sem jaça. Queremos crer, meus irmãos, que sem sombra de dúvida iremos ampliar ainda mais esses conceitos que a benfeitora nos coloca na voz do nosso querido Alberto. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje. É a primeira vez que eu conheço, que venho aqui nessa casa espírita, apesar de estar há 30 e poucos anos em Cascavel. Mas é uma alegria realmente imensa poder estar aqui hoje com vocês. Porque sempre que a gente fala de Jesus é uma alegria. Poder trazer a mensagem do Mestre, poder trazer a mensagem espírita nesse tema tão profundo, que diz respeito à nossa renúncia, é uma alegria enorme. Nós sabemos que a nossa libertação vem através da renúncia. Sem a renúncia não há libertação. E para libertar-nos das amarras do passado, para libertar-nos das amarras do presente, para libertar-nos da matéria, da dor, da angústia, só através da renúncia. Renunciando, em última instância, a nós mesmos, a gente vai conseguir verdadeiramente se conectar com o Mestre Jesus. É a nossa tarefa. Nós estamos ainda nesse caminho. Nós ainda somos trabalhadores da vinha. Um dia seremos discípulos do Mestre, na hora que a gente conseguir renunciar, como os apóstolos e os cristãos do início da era cristã fizeram. Eles se imolaram, eles renunciaram, eles se entregaram ao Mestre Jesus, numa grande renúncia, numa renúncia profunda, numa renúncia ampla. Por isso que eu acho que é um tema que nos toca a todos. É um tema profundo que devemos ter sempre em mente nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, para fazer uma avaliação íntima e colocar de forma clara o que nós estamos dispostos a renunciar, o que nós estamos dispostos a oferecer a Deus em sacrifício de nós mesmos. As renúncias superficiais são o primeiro passo. São as renúncias do dia a dia, das coisas materiais, até da alimentação ou dos nossos vícios. É a renúncia superficial. A partir dessas renúncias materiais que vem a verdadeira renúncia. Eu trouxe uma mensagem aqui de Lucas 17:20. Tendo-lhe feito os fariseus esta pergunta: quando virá o reino de Deus? Respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não virá com mostras exteriores, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo acolá, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Se a gente quiser realmente se conectar com esse reino divino, se a gente quiser ter uma conversa íntima com nossos anjos da guarda, se a gente quiser realmente manter contato com esferas mais elevadas,
só procurando dentro de nós, através de uma renúncia sincera. Senão não há possibilidade. Em todos esses anos de casa espírita, teve muita gente que me perguntou se eu podia falar com o mentor dela, se eu podia falar com o parente dela, se eu podia me comunicar com tantos anos de mediúnico. Eu já tenho 20 e poucos anos de trabalho mediúnico, de dirigente de trabalho mediúnico. As pessoas vêm me perguntar. E na realidade, a gente renunciando e procurando esse reino divino dentro de nós, qualquer um pode se comunicar com o mundo espiritual superior. Com o inferior já estamos comunicados. É todo dia, levando paulada. Todo dia, nas provas, nas expiações. Eles se aproveitam disso. Nós estamos comunicados ainda com essas provas, com essa dor, com esse sofrimento, que faz parte do nosso processo de crescimento, faz parte do nosso processo de superação. Mas o ideal, o mais lúcido, como espíritas, é estar comunicado com a mensagem profunda desses anjos da guarda, que estão esperando tudo de nós. Não são eles que não querem se comunicar. Eles estão ávidos a se comunicar com a gente. Imagine você sendo os anjos da guarda. Vocês têm um tutelado. Você não espera um momento para ele abrir o coração e poder penetrar o coração dele. É uma ansiedade que o anjo da guarda deve viver, deve sentir, do momento esperado em que aquela criatura faça uma renúncia verdadeira e se conecte com essas energias divinas, para poder manter um contato direto. Não são eles que estão longe, somos nós que estamos fechados. Somos nós que ainda não estamos preparados. E a renúncia vem em função dessa conexão com as energias superiores, dessa conexão com esses anjos da guarda que estão ali a nos orientar, a nos guiar, a nos mostrar o caminho que devemos seguir, nas coisas mais singelas. Nós vemos Francisco Cândido Xavier sendo orientado por Emmanuel nas coisas mais corriqueiras do dia a dia. Vocês dirão, mas ele era o Chico Xavier. Mas todos nós temos possibilidade de atingir esse nível de percepção e de comunicação. Por isso que o tema renúncia vem instigar. É um tema que eu sempre gostei, sempre esteve muito presente, por isso que eu insisto com essa temática. Porque se não há renúncia, não há mais nada. Não adianta a gente dizer espírita se não há renúncia. Porque que tipo de cristãos nós vamos ser? Se nós não seguimos o exemplo do Mestre Jesus, que foi renúncia desde que encarnou até que desencarnou. Foi renúncia total na passagem do plano físico. Claro que a renúncia para ele foi uma coisa natural. Para nós, é uma busca, é um esforço, é sufocante muitas vezes, é difícil, mas nós não devemos desistir dessa caminhada, desse processo de renúncia. No livro Ressurreição e Vida, que eu aconselho todo mundo a ler, porque tem uma profundidade muito grande, da Ivone Amaral Pereira, Leon Tolstói, que era o espírito russo, era de origem russa, nos lembra algumas passagens maravilhosas sobre a renúncia, sobre a maneira como nós devemos realmente posicionar como espíritas, como cristãos, como filhos de Deus. E nos diz assim: o segredo da felicidade humana reside na habilidade de saber renunciar na ocasião precisa. Por que ele diz isso? Porque não adianta renunciar na hora errada. É como a mensagem espírita. Ela chegou na hora certa. A mensagem espírita foi passada por Platão há 1000 e poucos anos atrás, há 2000 anos atrás, há mais de 2500 anos atrás, foi 500 anos antes de Cristo. Mas ela não se fixou porque a humanidade não estava preparada. A renúncia tem que ser da mesma maneira.
tem que chegar em nós na hora certa. A gente tem que procurar, tem que lutar, tem que fazer um esforço conjunto, íntimo, e chegar na hora certa, no momento certo. E tem mais um ponto, a gente não pode se enganar. Porque para se auto-enganar é muito fácil. Achando que nós estamos fazendo um grande esforço, achando que nós estamos renunciando verdadeiramente, quando na realidade estamos só na periferia da libertação, na periferia da renúncia. Na realidade não estamos fazendo esforço nenhum. Então renunciar na ocasião precisa. E para aquele que sabe renunciar, viverá em paz, enamorado sempre dos ideais superiores, inspirados no amor divino. Sem dúvida que a partir de uma renúncia profunda, a gente se conecta com essas energias superiores. Não tem como ser diferente. A gente vive o mundo espiritual superior. Esses seres iluminados que aí estão, se ligam automaticamente. Seja pela intuição, seja pela vidência, do jeito que for, mas eles se conectam. Seja no desprendimento do corpo físico, na hora que a gente desprende o corpo físico à noite, eles nos atraem automaticamente, porque a gente está nesse processo de renúncia. A atração é imediata. A gente é recolhido para lugares onde a gente vai estudar, vai aprender. O aprendizado chega. E em forma de sonhos, a gente lembra parcialmente tudo o que aconteceu. Num processo verdadeiro de renúncia física, aqui no plano físico, estudando, laborando na seara espírita, e lá do outro lado, estudando à noite, nos reprogramando a alma. Porque isso que acontece no mundo espiritual à noite. Reprogramam a nossa alma. É como que vão fazendo uma certa limpeza na medida que a gente vai se libertando e vão regravando as coisas que têm que estar fixadas no nosso íntimo para que se manifestem no mundo físico, de forma luminosa e lúcida. Então, sem dúvida, como diz Leon Tolstói, que na primeira parte do livro relata a renúncia. Eu vou ler, está aqui, na passagem dos Evangelhos. E tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e vivia nela um homem chamado Zaqueu. E era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era, mas não o podia conseguir, por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia ele de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e recebeu satisfeito. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadriplicado. Ao que lhe disse Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Por que estou falando dessa passagem dos Evangelhos? Porque Leon Tolstói conta no livro, no primeiro capítulo, que quando ele desencarna, automaticamente ele vai para as esferas superiores. Ele se depara com uma paisagem maravilhosa e ao longe um grupo de seres sentados no chão e um mestre conversando com eles. Automaticamente, pela atração vibratória, foi levado às esferas superiores. O mestre era o Zaqueu, que estava esperando
o Leon Tolstói chegar, saído recentemente do corpo físico, para participar daquela reunião. E aí Zaqueu conta a história dele, a história de verdadeira renúncia. Todos os grupos se veem transportados à época de Zaqueu, à época do Cristo, não só no pensamento, como se fosse uma regressão de memória. O ambiente é transformado, o entorno é transformado, a ambiência é da época do Cristo. E Zaqueu conta a história dele após a passagem do Cristo pela casa dele, por Jericó. E conta realmente como que foi a renúncia dele. Ele abriu mão da própria vida para entregar a vida para o Cristo. A sua vida ele entregou para o Cristo. Com dificuldades, com dores, com sofrimentos. Ele conta as dificuldades e as dores, as angústias que ele passou, de se sentir rejeitado como cobrador de impostos pela população toda, se sentir rejeitado como novo cristão pelos romanos, pelos incrédulos, por ter renegado a crença judaica, se sentir renegado, entre aspas, pelos apóstolos. Não era renegado pelos apóstolos, mas ele se sentia inferiorizado, se sentia rejeitado, ele não conseguia manifestar como muitas vezes nós não conseguimos manifestar e colocar em prática a verdadeira renúncia. Até que encontra um pregador do Evangelho que tinha passado pelas portas de Damasco, conhecido Jesus, que era Paulo de Tarso. E ele vai ser o grande mestre e orientador do Zaqueu, mostrando-lhe que a verdadeira caminhada está na entrega total e no trabalho para o Cristo. Trabalhar para o Cristo é o caminho. Eu vou ler textuais palavras do Paulo de Tarso, porque são palavras que foram e Paulo de Tarso diz: não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. A doutrina de Jesus é afanosa por excelência. A mesma coisa acontece com nossa mensagem espírita. A adoração inativa transforma a gente em fanáticos. Por isso que o serviço ao Cristo é necessário para essa grande renúncia. E ele precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis, para 1001 peripécias de boa vontade, para a propagação da verdade que nos trouxe. Tu que possuís noções da prática da beneficência, porque já a havias mais ou menos praticado antes de teu encontro com o Mestre, testemunha o teu amor por ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir: o pão, o lume, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária, a assistência moral no infortúnio, o ensinamento do bem, a lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção ao órfão, o seu próprio coração de amigo e irmão em Cristo, a prece rogando aos céus bênçãos que acharem os caminhos dos peregrinos da vida, o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. De tais conselhos fiz então o meu lema, diz Zaqueu: o serviço. Não tem como fazer teoricamente uma renúncia. A gente tem que ir à prática do serviço. E nesses dias eu estava ouvindo uma palestra e Alberto Almeida disse uma coisa interessante que nunca tinha ouvido. Ele diz: o ego é bom. Eu sempre tinha dito que o ego
nos prejudica de alguma maneira. O Alberto Almeida diz, não, o ego é bom, mas quando colocado a serviço de Deus. Então isso que nós temos que fazer. É um conceito diferente para mim. Apesar de tantos anos de espiritismo, digo, não, realmente, o ego para mim é ruim, mas colocado a serviço de Deus é maravilhoso. É o que os apóstolos fizeram. É a verdadeira renúncia. Eu anulo meu ego, mas não extirpo ele do meu ser. Eu coloco à disposição do Criador. Não pode haver progresso integral sem renúncia. A obra do aperfeiçoamento do nosso espírito é urdida de renúncia sobre aspectos multiformes. Não há caráter consolidado que se não funde numa série de renúncias. Quem não sabe renunciar jamais firmará as bases seguras de sua evolução. Vejam que interessante. Vinícius, no livro Em Torno do Mestre da FEB, nos diz: quem não sabe renunciar jamais firmará as bases seguras de sua evolução. Nós ficamos na superfície, nós vamos ser fúteis, superficiais. O nosso aprendizado espírita não vai se fixar dentro de nós. Se a gente não faz a verdadeira renúncia e não sente um pouquinho o que os apóstolos passaram, se não sentimos um pouquinho o que Cristo passou por aqui, um pouquinho que seja, a gente já vai ter a oportunidade de viver o Cristo verdadeiramente, de sermos verdadeiros apóstolos. Mas tem que começar no primeiro passo, nessa caminhada difícil, tortuosa, de autodescobrimento, de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento e a renúncia andam um do lado do outro, mexendo com o nosso íntimo. Renunciar é vencer, vencer é viver. A redenção é impraticável, fora da órbita das renúncias. O que é a redenção? A redenção é a libertação. Redentos seremos quando estivermos totalmente libertos. Libertos do quê? Eu me pergunto às vezes, libertos do quê? Do que a gente tem que se libertar? Da opressão da corteza terrestre, da atração física ao nosso planeta. Nós ainda estamos pesados como chumbo. Ainda a força de atração do planeta é muito intensa dentro de nós. Isso se deve aos erros cometidos no passado, fixados na nossa alma, que aumenta nosso peso específico. E à medida que a gente vai renunciando, vai libertando e liberando esse peso. Essas manchas escuras que estão fixadas no nosso perispírito, elas são liberadas em uma verdadeira redenção. E vamos nos desapegando da atração do planeta. Até que nos habilitemos, como Bezerra de Menezes, como Maria falou para Bezerra de Menezes quando se encarnou: escolhe o planeta que você quer ir. Escolhe o planeta. Estou te dando a redenção. Ele ganhou a redenção. E ele escolheu ficar aqui, auxiliando ainda o nosso país, o Brasil, através do Divaldo Pereira Franco. Ele diz que muitos sofredores ainda estariam por aqui, que ele queria ficar aqui. Mas ele já está liberto, já ganhou a redenção. Como Francisco Cândido Xavier também deve ter ganho. E como tantos outros que conseguiram colocar o ego a serviço do Criador. A redenção é impraticável fora da órbita das renúncias. Só nesse ambiente o espírito conquista a liberdade e firma o seu império. No ambiente das renúncias, o instinto não reúne os requisitos necessários para satisfazer as aspirações do espírito. Antes constitui-lhe embaraço. Daí a necessidade de restringi-lo, impondo limites cada vez mais restritivos ou restritos às suas exigências, e isto só se consegue pela renúncia. Sem dúvida que o instinto vem da nossa origem animal.
esses instintos, quando estão muito fortes, transformados em paixões, muitas vezes restringe a nossa possibilidade de renúncia. Então nós temos que ir nos libertando do nosso passado passional, instintivo, que nos relaciona, nos liga de forma mais profunda com a nossa origem animal. Porque nós devemos nos desprender e não nos fixar à matéria. A grande maioria dos homens vegeta entre duas tiranias. Uma que atua no seu interior e se denomina instinto. Porque o instinto, como falei anteriormente, é aquela condição animal que nos bloqueia muitas vezes, nos perturba. Outra que age se for de fora para dentro e se chama sentidos. Subjugado pelo instinto e fascinado pelos sentidos, o homem torna-se um ser híbrido, incoerente e extravagante, capaz de todas as aberrações. Só a renúncia, jugulando a cobiça e refreando os instintos, poderá quebrar os grilhões desse duplo e alvitante cativeiro. É autoconhecimento, é continuamente estar se perguntando: quem sou eu? O que tenho dentro de mim? Qual é o amor que vai nascer de dentro de mim? Porque na hora que a gente faz a renúncia, o amor aparece. E o amor transforma. O amor nos liga a essas esferas superiores. Não é através de outra energia, é através do amor. Através do amor profundo que se consegue, através da renúncia, que a gente vai conseguir externar esse Deus interno que está na nossa alma, essa semente divina. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa e seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. São Mateus capítulo 19. O que Jesus pede não é o desafeto aos membros da nossa família, não é o repúdio do lar. Por isso que a renúncia tem que ser bem interpretada. O que é a renúncia? Como fizeram os apóstolos? Como que é a renúncia? Como que é a renúncia que eu tenho que fazer? Eu tenho que largar tudo e sair pregando o Evangelho pelas ruas, pelas cidades? Não é o repúdio do lar, essa mansão sagrada onde se forjam as virtudes fundamentais do cristianismo. Não é a abstinência de tudo que nos alegra, conforta e refrigera a alma. Não é a privação do conforto, do bem-estar e da independência material ou financeira. Não é o estrangulamento de todas as aspirações do melhor, porque nosso ser naturalmente anela, porque isso seria uma monstruosidade. Seria nossa morte moral, como efeito do embrutecimento da abúlia a que condenássemos nosso espírito. Colocar-nos a serviço do Criador não significa esquecer do mundo. Nós devemos ser do mundo sem estar no mundo. Nós devemos realizar as nossas obrigações no plano físico porque são necessárias. Nós devemos ir atrás de resolver nossos problemas materiais. É necessário. Mas não podemos nos fixar de forma profunda aos problemas materiais ou do plano físico. Nós não podemos dar mais importância a isso do que a mensagem do Cristo, as realizações espirituais. Minha alma tem que estar em primeiro lugar. Nós vamos resolver os problemas materiais, são necessários. Nós vamos levar o sustento para nosso lar. Nós vamos amar a nossa família. É necessário. Não tem como ser diferente. Mas não vamos abençoar a nossa caminhada. Nós vamos orar em todo momento e todo instante, agradecendo a Deus pela bênção de podermos estar aqui agora, por exemplo, conversando sobre o Cristo, sobre o Espiritismo.
santificar todos os nossos atos. Santificar os nossos atos. Se eu santificar cada ato que eu realizo, seja de uma refeição, seja de um trabalho material, o que for, ele automaticamente passa da esfera física para a esfera espiritual. O que era físico, o que é físico, nós podemos transpor para a esfera espiritual. A partir da santificação dos nossos atos. Nós vamos fazer um ato material. Isso aqui é um ato material. É um ato material. Estou parado aqui, tecnologia. Mas agradecendo a Deus esse momento, automaticamente isso aqui se transforma numa bênção espiritual. Nós necessitamos de cadeiras, de tecnologia, de mesa. Mas o que a gente está dando importância não é a cadeira. Se tivéssemos que ficar sentados no chão para ouvir a palavra do Mestre, ficaríamos. O que interessa é a essência da mensagem. O que interessa é o motivo que nos trouxe até aqui. E santificando nossos atos, a gente consegue ir iniciando essa renúncia lenta, mas segura. O que Jesus requer dos seus discípulos é, como já ficou dito acima, a coragem moral, a disposição de ânimo capaz de resistir a todas as seduções do mundo, colocando acima de tudo, inclusive de nossos mais santos afetos e de nossa própria vida, o ideal da justiça e de amor que sua doutrina encerra e do qual ele mesmo é o símbolo e o exemplo. Nós temos que dar a verdadeira importância à mensagem do Cristo. Nós temos que dar a verdadeira importância à mensagem espírita. A importância que ela tem. Porque, sem dúvida, se nós não levamos em frente a mensagem espiritual em nossas vidas, construindo esse amor dentro de nós, esse amor profundo, o que nós fizermos no plano físico não vai ter muito sentido, vai se perder no tempo e no espaço. Os egípcios fizeram muita coisa. Pouco sobrou. E foram milhares e milhares e milhões de egípcios. Os romanos foram donos do mundo. E muito pouco sobrou, a não ser algumas ruínas. E o esforço material ficou perdido no tempo. O que nós vamos conseguir fazer no plano físico que não se perca no tempo? Que não desapareça? Se a gente analisar verdadeiramente, isso aqui não deixa de ser uma ilusão. E a única coisa que vai ficar vai ser a essência da mensagem espiritual. Zaqueu, na reunião lá no mundo espiritual, ele não estava falando das construções, ele não estava falando do trabalho dele de cobrar os impostos, ele não estava falando de todas as terras que ele conquistou e que conseguiu comprar porque era rico. Ele não falava disso. Ele falava do que ficou, que foi a essência da mensagem do Mestre. Isso, depois de 2000 anos, ficou profunda no coração de toda a humanidade. O Mestre Jesus olhou para todos, por isso que ele desceu aos infernos, como diz os evangelhos, porque foi lá tocar o coração de cada um dos seres que estavam no planeta naquela época. Foi sensibilizar, ativar a semente divina que está dentro de nós. Então não interessa se nós conseguimos ver o Mestre ou abraçar o Mestre. Com certeza ele foi nos abraçar. E está esperando por nós até hoje. Até hoje, 2000 anos depois. Ainda estamos discutindo se colocamos em prática ou não a mensagem dele. Veja que o teor é esse. Colocamos em prática ou não? Será que vale a pena? 2000 anos depois. Quando deveríamos nos entregar de coração, com todo o nosso amor, a essa mensagem. Sem restrições, de forma profunda. Renúncia, segundo o critério evangélico, quer dizer capacidade moral, força de caráter, capaz de sobrepor em qualquer emergência ou conjuntura a causa da justiça e da verdade, acima de todos os interesses, de todas as volições e prazeres, e mesmo acima das nossas mais legítimas e caras afeições.
Tal é a condição sine qua non estabelecida por Jesus para nos tornarmos seus discípulos. Isso que está nos evangelhos, que Jesus deixou muito claro. A renúncia tem um contexto divino. A renúncia está ancorada na espiritualidade superior, nessa energia sublime. E não tem nada que se sobreponha a isso, quando a gente faz a verdadeira renúncia. A renúncia que vem da alma, nossa alma se liga com essas energias superiores, de forma profunda e reveladora. Renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra conquistando do céu. Vejam que ele não diz aqui, Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, ele não diz que renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra. Perder as esperanças da terra não é desistir da terra. Não é não querer mais a terra, não é fugir da terra e do compromisso que nós temos com a terra, com o plano físico. E sim, não termos esperanças materiais, e sim, esperanças espirituais, conquistando do céu, focando verdadeiramente o sentido e o alcance da nossa caminhada aqui no plano físico, como espíritas, nós vamos ver que a esperança na Terra começa a perder sentido. Começa a perder sentido. E a gente vai trocar de carro, mas não fica tão empolgado assim. Estou trocando porque está muito velho, mas tá. E daí? Se funciona, tá bom. Tenho que cumprir a minha tarefa aqui no plano físico. E é assim que nós vamos lidando com essa coisa material. Lendo as entrevistas do Chico Xavier, o jornalista pergunta para ele, mas qual é seu gosto assim pela comida? O Emmanuel diz que a gente tem que se alimentar para sobreviver, para sustentar o corpo. Eu me alimento para sustentar o corpo, eu não tenho preferência. Eu tenho que sustentar meu corpo. E para vestir, qual é a sua preferência? Tem muitos amigos que têm roupa sobrando e eles me dão de presente. Eu não preciso comprar roupa. Tem tantos amigos bons que me trazem alguma roupa. Ele fala terno, naquela época usava muito terno. Então, sempre tem algum terno sobrando de algum amigo que eu uso e tal. Ele já se libertou. Ele não tem favoritismos materiais, e sim espirituais. Ele não tinha na época. Porque ele tinha realmente feito uma verdadeira renúncia, de forma natural. Não tão natural, porque nós vemos na biografia dele que ele passou por momentos difíceis, teve que superar momentos realmente tortuosos, mas ele já era um espírito preparado. Por isso que Emmanuel chegou na década de 30 e diz, vamos trabalhar juntos, porque ele já estava preparado espiritualmente. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Jesus falou isso, e o que acontece? Para sermos discípulos verdadeiros, nós temos que renunciar primeiro à terra. E vou ressaltar, não é deixando de lado nossas responsabilidades, não é deixando de lado as nossas obrigações materiais, mas renunciando à terra e renunciando ao nosso ego, renunciando a nós mesmos. Quando a gente conseguir renunciar a nós mesmos, quando entregarmos nosso ego a Deus, nós vamos estar preparados para sermos discípulos do Mestre. E por incrível que pareça, está muito longe, mas também está muito perto. É como que estamos indo assim, em cima do muro. Está muito perto, está ali. Depende de uma posição firme da nossa parte. Uma posição profunda da nossa parte. Uma tomada de decisão. Eu quero. Assim que vai ter que ser na minha vida. Mas por outro lado, vamos em cima do muro e está ali. Fica muito longe, porque a tomada de decisão não acontece.
Renunciar num exame apressado pode parecer covardia ou significar amolamento de caráter. Não vai ser a primeira vez que vão falar para mim que eu sou muito mole, que eu sou muito fraco, eu sou muito mole. Não é a primeira vez que vou ser acusado disso. Comigo aconteceu muitas vezes, nesses anos todos. É normal. Aos olhos de alguém que prima pela matéria, é normal que vejam em nós seres fracos. Como foi visto Cristo, um ser fraco. Aos olhos, repito, dos romanos da época, dos materiais, dos políticos, dos materialistas, que primavam pela materialidade. Renunciar, todavia, não é abandonar a causa ou ideal, antes contribuir de modo eficiente para o bem geral, sem a ênfase da egolatria. Aqui aparece normalmente a egolatria, mas com certeza, quem renuncia precisa de muita coragem. De fraco, quem renuncia não tem absolutamente nada. Porque só é fraco aquele que tem medo de renunciar. Ou de se iniciar nesse processo de renúncia. Porque vamos ser sinceros, ninguém consegue renunciar de um dia para o outro como os apóstolos fizeram. Ou como Paulo de Tarso fez. Paulo de Tarso já estava preparado. Só o mestre apareceu nas portas de Damasco para ele, para dar um puxão de orelha. Mas ele já estava preparado. Porque por mais que a gente às vezes receba puxão de orelha, dificilmente vamos fazer a renúncia que ele fez. Porque ainda precisamos passar por um caminho mais tortuoso, talvez, ou nos afinar para esse processo, nos prepararmos para essa renúncia final. Mas, sem dúvida, quem renuncia, se precisa de coragem. Renunciando, Jesus conseguiu modificar o estado social da humanidade, desde a sua hora e o seu dia, facultando ao homem a perfeita identificação entre os valores reais e os transitórios, bens a que se dão valor e logo se consomem. Jesus, sem dúvida, que renunciando, a renúncia dele foi ampla e profunda e transformou a humanidade. A mensagem dele está viva até hoje em função da sua renúncia e porque ele colocou nessas parábolas as leis divinas, inseridas nessas parábolas. E as leis divinas, elas vibram na nossa semente íntima, na nossa semente divina. Essas parábolas estão gritando forte na nossa alma, porque ativam a nossa semente divina, porque são as próprias leis divinas que o Cristo trouxe para nós, e elas são imorredoras. Não vemos... Eu tive algumas chamadas durante a minha existência, e uma delas, quando eu tinha 13 anos, minha avó, que era uma pessoa rígida, dura, de coração fechado, ela não sorria, e dificilmente ia na casa dela, mas às vezes ela me convidava para almoçar, e um dia me convida para jantar, e no final da janta, eu e ela, na mesa, sentados na mesa, mesa formal, e ela era bem formal e muito intelectual. Me chamam de Albertito, né? Então, Albertito, eu tenho um presente para você. Ah, é, vou. Sim, eu não lembro de ele ter me dado um presente. Ah, tem um presente para você. Tá bom. E ela vai na biblioteca que ela tinha, que era uma biblioteca intelectualizada e de filósofos e tudo mais, puxa um livro da biblioteca e me dá de presente. Era a autobiografia de Mahatma Gandhi, escrita em 1950. Publicada em 1950, escrita em vida pelo próprio Mahatma Gandhi. E ali tomei contato pela primeira vez, com meus 12 ou 13 anos, o que seria a verdadeira renúncia. Eu consegui entender, naquela passagem, naquele livro, da maneira como Mahatma Gandhi renunciou para resgatar, para libertar
350 milhões de indianos naquela época, hoje são 700. Mas naquela época eram 350 milhões das garras opressoras do leão inglês, que por séculos estavam colonizando a Índia através da não violência. Foi isso que me chamou a atenção. Ele conseguiu, sem levantar um dedo, uma arma, mas com firmeza espiritual, com renúncia profunda, libertar o próprio país e conseguir que os ingleses saíssem com o rabo entre as pernas, verdadeiramente, literalmente. Isso se consegue com amor e com renúncia. Verdadeiramente um exemplo, como foi o Mestre Jesus, como mestre dos mestres, como foi Madre Teresa de Calcutá, como foi Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros. Nós temos exemplos ainda encarnados aqui no nosso país, no mundo, e que continuam vivos na memória da humanidade. Face a qualquer situação ou em qualquer circunstância litigiosa em que as ambições se empenhem, estava vendo agora, se não estava. Danosa, reflete e renuncia, libertando-te da canga constringente da ambição desvairada, porquanto as conquistas que facultam a paz, como enuncia o Evangelho em relação ao reino de Deus, não vêm com aparência externa. É o que nós falamos anteriormente. A renúncia vem de dentro para fora. A renúncia é íntima. É uma renúncia para que o amor dentro de nós floresça. Se nós não conseguirmos renunciar, o amor não aparece. Se o amor não aparece, a nossa tarefa espiritual fica limitada. Limitada à técnica, limitada ao conhecimento. Mas o amor fixa esse conhecimento no coração do próximo. O amor sensibiliza e faz com que a mensagem seja profunda. E a fixação em nossos corações mais profunda ainda. E para finalizar, eu achei uma poesia no primeiro livro do Francisco Cândido Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, de Cruz e Souza, sobre o que fala sobre a renúncia. Renuncia a ti mesmo, renuncia. A mudança é efêmera vaidade, que em ti sintas a dulce da piedade que as desgraças alheias alivia. Do homem esquece a lúria e a maldade, prosseguindo na estrada lucidia, e denodadamente engendra e cria teu próprio mundo de felicidade. Parte o teu coração em 1000 fragmentos, ofertando-os ao mundo que te odeia, com a bondade mais pródiga e mais pura. Não olvides, em meio dos tormentos, renunciar em bem da dor alheia e ter no além castelo de ventura. Como falei no início da minha palestra, é uma alegria estar aqui, uma alegria ter podido trazer essa mensagem que para mim é reveladora. Foi reveladora durante muitos e muitos anos, sem saber que eu seria espírita. Já com 13 anos já compreendia a necessidade da renúncia, só que com meus 13 anos ainda renunciava a coisas fúteis que não eram profundas. O Espiritismo me trouxe a possibilidade de fazer essa renúncia profunda e realmente abrangente. E eu sei que vou continuar durante muitos e muitas encarnações fazendo essa renúncia ainda. Muito obrigado a todos, muita paz e muito amor para todos vocês.